irmãos, fique sobre os seus pés. Abra sua Bíblia no livro de Isaías. Livro de Isaías, no capítulo 9. Aleluia. Livro de Isaías, no capítulo 9. Se tem alguém próximo de você sem a Bíblia, aproxime-se dele. Vamos compartilhar a palavra juntos. Isaías no capítulo 9, no versículo 6, diz assim a palavra do Senhor: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Aleluias, feche os seus olhos. Glória a Deus. Eu te convido nessa noite a adorar ao Senhor de todo o seu coração. Feche os seus olhos agora e ofereça ao Senhor o seu melhor, o melhor do seu louvor, o melhor da sua adoração. Que possamos sentir a presença do Senhor aqui neste lugar. Abra os seus lábios, fale com Ele. O Senhor Ele está nos ouvindo neste momento. Pai querido, Pai santo, nós te louvamos, ó Deus. Obrigada, Senhor, pela tua presença aqui neste lugar. Obrigada, ó Deus, pela oportunidade de te adorar, de bendizer o teu nome, de te exaltar. Obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigada, Senhor, por nós estarmos aqui, ó Deus, de pé, com saúde, ó Pai, na tua presença. Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade. Pai, te pedimos, fica à vontade aqui, Senhor. Faça segundo o teu querer, faça segundo a tua vontade, ó Deus. Venha tocar em nossos corações e que através, ó Deus, do nosso louvor, da nossa adoração, possamos te tocar, Jesus. Queremos te sentir nessa noite, queremos te adorar em forma de gratidão, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Fica à vontade, Jesus, nós te amamos, nós te adoramos. Não há outro Deus como o Senhor, tu és incomparável, tu és o nosso Deus. Fica à vontade, Jesus, glória seja dada ao teu nome, ó Deus. Nós te amamos, ó Pai, aleluias, adore ao Senhor. Santo tu és, Jesus, aleluias. Eu não consigo entender o que eu fiz pra merecer o rei que homem se tornou. Os meus pecados suportou. Santo tu és, Jesus. Seu nome é Emanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. No gesto simples de amor, no jumentinho triunfou. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pôde deter, o sangue derramado foi. Ao terceiro dia ressuscitou. Seu nome é Emanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. Num gesto simples de amor, no jumentinho triunfou. Bendito é o Rei que vem
seja o Rei, glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua, glória 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 seja o Rei, glorioso Salvador. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra cantar ao Messias. A morte não pode deter, o sangue derramado foi ao terceiro dia. Ressuscitou. Obrigada, Jesus. Adoro esse nome. Yeshua, Yeshua, glória seja o Rei, glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua, glória seja o Rei, glorioso Salvador. Aleluias. Glória seja dada ao teu nome, Jesus. Obrigada, Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Cumprimente o irmão que está ao seu lado. Diga para ele que bom que você está aqui adorando ao Senhor comigo. Aleluias. Vamos dizer: Senhor, Tu és bom, Tu és maravilhoso, Jesus. Você pode exaltar a Ele. Santo Tu és, Senhor. Fica à vontade neste lugar, ó Deus. Diga assim: Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. E todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Com tudo que é
te adorarei por tudo que és. Te adorarei, aleluia, aleluia. Te adorarei por tudo que és, por tudo que és, por tudo que é. Então diga: Deus é bom, Ele é maravilhoso. Aleluias. E um dia nós iremos louvar juntos na glória, amém? Glória a Deus, como lindo coral exaltar o nome do Senhor. Nós aguardamos por isso, ó Deus. Aleluias, nós te amamos, ó Pai. Santo Deus, Jesus. Tu és santo, Deus. Ele vem. Aleluias. Já repuxa a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Deve os reinos desse mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vida já se mostram cada vez. Vencendo bem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo bem Jesus. Meu clarim, um clarim que chama os crentes. A batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu muro batente, porque vencendo bem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia, Senhor. Glória, glória, aleluia. Vencendo bem Jesus. E por fim entronizado, as nações hão de julgar. Todos grandes e pequenos, o juiz hão de encarar. E os remidos triunfantes murmuram, dizendo que vencendo bem Jesus. E você pode dizer: glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo bem Jesus. A igreja declarando: glória, glória para ti, Senhor. Ele vem, vencendo bem Jesus. Vencendo bem Jesus. Vencendo bem Jesus. Aleluias, Ele é maravilhoso. Aleluia, feche os seus olhos. Glória a Deus. Você pode dizer uma palavra de adoração ao Senhor. Tu és santo, Jesus, nós te amamos, ó Pai. Tu és maravilhoso, ó Deus. Aleluias. Tu reinas no trono de glória. A criação se
seus pés tu reinas, vestido de glória, os anjos te adoram aos seus pés. Pra sempre governarás, teu reino não passará, ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar, ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Tu és totalmente amável, tesouro desejável que eu procuro. Tu és um fogo apaixonado, eu sou do meu amado, tu és meu. Pra sempre governarás, teu reino não passará, ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar, ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Derramo meu louvor sobre ti, derramo meu amor sobre ti, derramo meu louvor sobre ti, derramo meu amor, ó Santo Deus, maravilhado. Declara ele, igreja. Tu és muito mais do que eu possa Vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar, ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Tu és maravilhoso, Deus. Nós te amamos, ó Pai. Tu és santo, Jesus. Obrigada, Senhor, por poder te adorar, ó Pai. Santo tu és. Aleluias. Glória a Deus. Ele é maravilhoso. Aleluias. Glória a Deus. A igreja pode se sentar, amém? Hoje nós estamos recebendo uma visita muito especial dos nossos irmãos ali da amada igreja em Contagem, amém? Gostaria de convidar aqui na frente meu amado tio Josino, esse homem abençoado, amém? Que vai estar apresentando os irmãos, eles estarão louvando ao Senhor, amém?
Paz do Senhor, amados. Amém. Como vocês viram, eu sou o irmão mais novo do apóstolo Josué. Bem mais novo, apesar do cabelo branco, mas vocês percebem, mesmo com cabelo branco, eu sou mais novo, né? É um privilégio para nós estarmos aqui. Nós reunimos aqui no centro de Contagem, bem ali no miolo, ali na rua Bernardo Monteiro. E hoje vamos estar com os irmãos aqui, louvando juntos. Temos um grupo de irmãos lá que gosta de reunir toda terça-feira e cantar louvores ao Senhor. Alguns chamam de ensaio, outros chamam de coral, eu chamo de culto. Nós fazemos um culto ao Senhor ali, aprendendo as canções e louvando junto. Tem muitos anos que eu não faço isso que eu estou fazendo hoje, trazer um grupo para estar cantando. Quando eu vejo isso, eu fico lembrando da minha época de adolescente. A gente cresceu no Evangelho, né? Nossa família. E quando a gente tinha um conjunto, a gente tinha maior preocupação quando era convidado para cantar em outra igreja. Então chegava lá, ficava preocupado como é que ia ser as canções, se os irmãos estavam cantando melhor do que nós, porque depois que nós íamos entrar, agora nós vamos entrar, os irmãos cantaram tão bem que agora vai ser difícil cantar melhor do que os irmãos. E ficava aquela preocupação em cantar melhor, quem estava cantando, olhando os erros, olha, eles erraram ali, então nós não vamos errar, vai ser melhor. E como a gente é infantil, né? Como o Senhor é misericordioso conosco. Quando nós nos reunimos, nós temos só um olhar, Jesus. Se nós viermos na reunião para olhar outra coisa que não seja o Senhor Jesus, o nosso foco está errado, né? Então, se algum irmão veio aqui esperando um conjunto coral que vai dar aquele show, pode voltar para casa agora, nós vamos cantar sozinho aqui, louvando o Senhor, o resto dos irmãos pode ir para cá, nós vamos dispensar vocês. Mas se você veio aqui louvar ao Senhor juntamente conosco, vai ser um prazer estar juntamente com os irmãos aqui. Amém? Eu quero convidar os irmãos para vir, se colocando aqui na frente. É a primeira vez que a gente faz isso, esse grupo. É a primeira igreja que a gente vai cantar assim. Então eles nem sabem como é que fica na frente. Vocês vão perceber que eles estão com uma bata bem diferente, colorida. Pode vir, irmãos, pode vir para frente. Está todo mundo de bata bem diferente, para mostrar que o grupo é bem diferente dos outros, né? Você percebe que os irmãos estão bem diferentes. O Josué falou que é para ficar à vontade. O apóstolo falou, a gente vai ficar à vontade. E como é a primeira vez, a gente vai ter que se posicionar igual criança, né? Irmãos, soprando mais ou menos no meio, o contralto lá no canto, lá, os tenores aqui perto. Nós vamos colocando os irmãos, que é a primeira vez que a gente chega na frente para cantar, tá, Shirley? Fiquei feliz que é sobrinhada, tudo na frente, tocando, cantando, na bateria um sobrinho, no back vocal ali puxando, outra sobrinha, no teclado, outro sobrinho, no contrabaixo, outro sobrinho. Gente, que bênção essa família que eu tenho. Deus me deu uma família abençoada. E agora eu estou aqui, está a Neuza ali também, que é minha irmã, cantando junto com a gente. Irmãos, vamos fazer uma meia-lua assim, vamos? Como é que faz uma meia-lua, irmã Rita? Quando a gente fala de apresentação, a gente fica meio preocupado. E uma canção que os irmãos cantaram aqui é Missionário, Jesus vindo sobre um jumentinho. Lembra dessa parte na canção, na primeira canção que vocês cantaram? Os irmãos lembram, né? Ele vai ficar aqui por causa do... E aí tem uma menção interessante essa semana que nós vemos olhando a palavra, né? Aquele quadro ali que eles trazem sobre Jesus, sobre aquele jumentinho. Então alguém fez uma historinha do jumentinho. Imagina aquele jumentinho chegando depois para contar para os seus amigos, falando, cara, hoje foi o meu dia. Desde o início lá do portal eu vim e o pessoal jogava negócio no chão, veste no chão, aplaudia e gritava Hosana, Hosana, e eu passando no meio de todo mundo. O jumentinho contando aquela maior alegria, né, o que tinha acontecido com ele. E ele esqueceu que o pessoal estava fazendo aquilo para quem estava em cima dele, né? O Hosana, as folhagens no chão, os gritos, o clamor das crianças, era para o nosso Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Não era para o jumentinho. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Nós só somos aquele jumentinho. A glória de quem está sobre nós. Amém? O privilégio é nosso de carregar o Rei habitando dentro de nós. Não se esqueça nunca disso. O Hosana, os aplausos, é para o Senhor, sempre. Nunca para nós. Graças a Deus que aquele jumentinho não pensou nada disso, né, irmãos?
Ele obedeceu o Senhor, aceitou ser montado, porque era um jumento que nunca tinha sido montado por ninguém, e jumento é coisa brava, vocês sabem. Ele deixou ser montado pelo Senhor, porque era o Rei da Glória que deu a ordem, e ele trouxe o Senhor. Nós estamos aqui para ser esse jumentinho que traga o Senhor. Toda a glória para Ele, todo o tempo. Os irmãos estão até com as folhinhas na mão, tá vendo? Ninguém de cor, a meninada nova não decorou as canções ainda, amém? Tem 2 microfones para a gente aqui? Os 2 irmãos eles vão só começar a canção. Depois a gente vai tirar o microfone e vai ser só no gogó. Então os irmãos prestem atenção que não vai ter nada alto aqui, bem baixinho. Nós vamos louvar juntos, né, queridos? Dizer que Deus, somente Deus. Alô. Só Ele. Toda honra, toda honra, toda honra. Somente Deus criou o mundo e o que nele há. O ser que pode respirar existe para mostrar a glória do Senhor. Senhor. Louvado seja o Senhor, irmãos. Louvor somente a Deus. Amém?
sempre a Ele. Quando eu chamei o pessoal, eles ficaram preocupados, né? Nós vamos cantar na frente. Eu falei, vocês vão cantar na frente de quem, gente? Onde tem frente na igreja? Não tem frente, né? Às vezes o irmão senta lá atrás, com medo de ficar na frente, mas você está na frente do Senhor de todo jeito. E às vezes sua postura lá atrás está toda relaxada, porque eu não estou lá na frente. Então eu posso ficar tranquilo. Irmãos, nós estamos todo o tempo na frente do Senhor. Não existe frente aqui, existe um Senhor, um Rei da Glória. Amém, queridos? Essa canção nós vamos cantar, eu acho que é O Vento, né? Josué, essa canção me lembra nossa infância. Tem um versículo que fala assim, o vento sopra para onde vai, né? O Espírito, né? Assim é todo que é nascido do Espírito de Deus. Lembra desse versículo? Que fala sobre o Espírito Santo. Eu gostaria que vocês viajassem. Toda vez que eu escuto essa canção e canto, eu viajo nela. Porque Josué conhece, minha família conhece. Meu pai viajava para todo lugar evangelizando, igual o Josué faz hoje. E esse ministério que nós temos, cristão, né, de irmos em lugares e falar do amor de Cristo, a gente imagina que é nós que estamos fazendo. Mas eu queria dizer para você, é o Espírito que faz isso. Ele vai em todo lugar, o vento sopra em todo lugar. Né? Tem um texto que fala de Filipe, que estava num lugar e de repente o Espírito fez ele estar em outro lugar totalmente diferente. O homem está falando de transportação de corpo, o Senhor já faz isso há muitos anos. Transporta o homem de um lugar para o outro. E assim é o Espírito Santo de Deus. Ouça a letra dessa canção e viaje realmente. Imagine o que o Senhor faz através do Espírito Santo, entrando em becos, em favelas, em estradas cheias pavimentadas, cidades lindas, cidades não lindas, mas esse Espírito vai onde Ele quer, ninguém para esse Espírito, não há uma barreira que para Ele. E essa música, essa poesia fala disso, desse Espírito que vai em todos os lugares. Amém?
Assim é todo que é nascido. Eu não sei se você viajou, mas eu viajo toda vez que eu escuto essa canção. Eu lembro do meu pai subindo ladeiras. Eu lembro da gente no Eldorado, ali naquela praça ali onde tem umas árvores enormes em frente àquela igreja Assembleia, fazendo evangelismo ali de baixo. Toda vez que eu passo ali, eu lembro dessa cena do meu pai pregando e as pessoas rodeando e aceitando esse eterno Senhor. Nós vamos cantar mais uma canção, e aqueles que conhecem, pode cantar junto com a gente, tá bom? Eu tenho um mês que eu estou treinando o ukulele. Então, se eu errar aqui, eu estou em casa, tá bom? Eu vou pegar aqui. O Josué toca muito isso aqui, né? Apóstolo. Toca? Amém. Quando eu era criança, eu aprendi violão primeiro com ele. Ele era o mais velho, então ele começou a aprender, depois passou para os outros e a gente foi aprendendo junto. Agora ele parou. Ele viu que a gente começou a aprender, a gente foi para o caminho, ele foi e falou, então tá bom. Mas ainda toca, gente, com certeza. A canção diz, calmo, sereno, tranquilo, sinto descanso nesse viver. Isso eu devo a um amigo, e só por ele eu pude obter. Se você conhece, é uma canção bem antiga, né? Você conhece, canta conosco. Calmo, sereno, tranquilo, sinto descanso neste viver. Isto devo a um amigo, e só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste, triste foi sua história, levada à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim, não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Lá, 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 lá. La 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 la. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Aleluia. Eu vou pedir às crianças para guardar o lugar que ficou, para quando a gente voltar, ficar do mesmo jeito. E no final, na última música, o apóstolo vai cantar juntamente conosco. Ele não ensaiou, mas ele sabe. Vamos aplaudir o Senhor Jesus Cristo bem forte. Toda honra e toda glória seja dada ao nome do nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Queremos agradecer mais uma vez a presença dos irmãos da Igreja de Contagem a estar visitando o nosso local de reunião. Que o Senhor abençoe a vocês. E é um prazer tê-los conosco nessa noite
Prazer enorme. Eu tenho certeza que a igreja que congrega neste lugar, neste local, sentiu-se feliz, está feliz com a presença de vocês. Vamos aplaudir mais uma vez o Senhor Jesus Cristo. Bem forte, toda honra e toda glória seja dada ao nome do nosso Deus. Amém. Eu tenho viajado por Minas Gerais, pelo Brasil e, por que não dizer, pelo mundo, levando esta palavra. Levando a palavra que eu gostaria de estar compartilhando com vocês nessa noite. Amém? E eu creio que é uma palavra que, como diz muito bem o Josino, é uma palavra que o nosso pai, pastor Niquercílio, ele pregou uma vida inteira. E minha mãe, missionária Lina, ela também era o seu alvo, o seu objetivo, falar do que nós iremos falar nessa noite. E eu creio que, ainda que nós temos aqui, a maioria de pessoas, elas são convertidas, mas o Senhor, Ele está, assim, me incomodando para falar sobre isto, para falar sobre o que eu tenho para falar com vocês. E antes da leitura da palavra, é interessante que lá na cidade de Esmeralda e também em Coluna, eu disse, Bispo Luigi, que só tem nome uma pessoa que é registrada em um cartório. Se porventura a pessoa ela não é registrada num cartório, então ela não tem nome. Ela tem um apelido, alguém chama ela pelo nome, mas ela não tem nome. E eu percebi que só tem nome as pessoas que têm o seu nome no livro da vida. Portanto, quando você vê lá em Marcos, do capítulo 16, versículo 19, nós encontramos o seguinte, encontramos que havia um homem, este homem era um homem rico, mas o outro, ele tinha nome, era Lázaro. Lázaro tinha nome, o homem rico não tinha nome. Então, nós percebemos que para você ter um nome, você tem que ter esse nome registrado no livro da vida. E nós queremos ler um texto nesta noite, eu quero convidar você a ficar sobre os seus pés. Está escrito em Apocalipse, do capítulo 20. Capítulo 20, nós vamos ler a partir do versículo 14 e o 15. Josino, você me pegou de surpresa. Nós não ensaiamos com este grupo e ele me nomeou para cantar junto com o grupo hoje. Eu vou aceitar o desafio, porque ele sabe que nós somos assim, nós não rejeitamos um desafio de forma nenhuma, nós aceitamos, né? E nós vamos cantar juntos em nome de Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 20, versículo 14 e 15. Está escrito assim: Então a morte e o inferno foram atirados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele cujo nome não foi encontrado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Eu quero repetir o versículo 15, porque é muito sério essa palavra. Versículo 15. E todo aquele cujo nome não foi encontrado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. É uma verdade. Poder sentar. Poder sentar. Amém. 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 É interessante, minha cunhada Solange. De vez em quando nós conversamos com as pessoas com respeito à desobediência. Desobediência. E a desobediência, ela tem as suas consequências. Se o bispo Luigi, ele disser à sua filhinha que não é para ela pular aqui deste altar, pular, e se ela desobedecer, vai ter uma consequência, não é tão grande. Mas se porventura ele disser a alguém, não pule do telhado, olha, a desobediência, pastora Lolita, ela é a mesma. O que muda é a consequência. Pular aqui, estará desobedecendo, mas a consequência é menor. Pular do telhado, a pessoa pode perder a vida. Quando nós olhamos na Bíblia Sagrada, Neuza, nós encontramos uma certa vez, quando nós estávamos em um homem por nome Adão, nós estávamos lá. E Deus, então, ele coloca, todos sabem da história, ele coloca duas árvores, e o homem,
Deus deu algo ao homem e à mulher interessante chamado livre-arbítrio, direito de escolha. E eu gostaria ainda de dizer, pastora Jolie, que eu descobri que tem um lugar que ele é mais antigo do que a terra. Ele é mais antigo do que a terra. Eu creio que ele foi criado logo após a criação, digamos assim, ou junto com a terra, vamos colocar assim, foi criado um lugar chamado inferno, lago de fogo. Foi criado este lugar. E Deus, então, ele nos coloca, representado ali por Adão, coloca ali no jardim. E ele disse assim para Adão, olha, você não deva comer desta árvore, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas ele colocou uma árvore no centro do jardim, no meio do jardim, bispo, que esta árvore, ela tipificava Jesus Cristo, a árvore da vida. É por isso que ela foi colocada no centro do jardim. Se porventura o homem comesse dessa árvore, porque foi uma ordenança de Deus, o homem estaria dando legalidade, porque o homem era neutro, dando legalidade a Deus, de tomar posse daquilo que ele fez, que é a terra, a humanidade. Eu digo legalidade. E Deus queria isto, ele não impôs, ele não nos fez uns robôs colocados ali na terra, aqui na terra, no jardim, robôs, não. Ele queria que nós escolhêssemos quem nós queríamos realmente. E de repente ali na árvore da vida, o homem então, ele procurou através, tentado por Satanás, estou adiantando, foi até a mulher, e ela então decidiu comer da árvore do conhecimento, do bem e do mal, e também dar ao seu marido, e ele comeu. Quando ele comeu, ele desobedeceu. Mas esta desobediência gerou uma consequência altíssima, porque o homem estava dando a legalidade ao diabo. O homem estava dizendo assim, olha, tudo que Deus fez, eu entrego na mão de Satanás. Inclusive nós, a humanidade, eu entrego nas mãos de Satanás. Foi a decisão do homem, foi a nossa decisão com quem tinha uma procuração, chamado Adão, para decidir, e todos pecaram, e destituídos eles foram da glória de Deus. Em Adão você pecou, eu pequei, todos nós pecamos. Agora Deus olha e vê agora a sua criação, inclusive a terra, queridos, agora em mãos, ou nas mãos do inimigo, Satanás. Preste atenção no que eu vou te dizer agora. Legalidade. Interessante que nem o poder de Deus, eu repito, nem o poder de Deus seria capaz de rever aquilo que ele fez por questões de legalidade. Deus poderia olhar e dizer, eu sou o Todo-Poderoso, o grande El Shaddai. Eu esmago Satanás, porque sou poderoso. Eu arrebento com a terra e acabo com ela e com o homem. E começo tudo de novo. Ele poderia fazer isso. Mas quando, Neuza, eu ouço falar que Deus, ele é fiel, eu vou muito além do que alguém possa pensar sobre fidelidade. Ele é fiel a si mesmo. De repente, o nosso Deus, ele poderia acabar com tudo, Bispo Edson, e você nunca ficaria sabendo que ele fez isto. Quando eu falo sobre o amor de Deus, eu penso, meu caro visitante, meu amigo, quando eu falo do amor de Deus, eu falo sobre isso. Ele poderia ter acabado com você antes de você nascer. Mas Deus, ele amou você, ele me amou. Antes mesmo de nós virmos ao mundo, ele já nos amava. Ele nos amou. Mas de repente Deus, então, ele olha e ele vê a terra, e ele vê o homem, ele nos vê em Adão. E o seu amor foi crescente por nós. Deixa eu frasear. Eu acredito que ele deve ter chegado e dito, Satanás, tudo bem, o homem te escolheu. O homem, ele escolheu você. O homem te deu o direito de posse sobre essa terra.
Você tem direito legal, porque o homem te escolheu. Eu coloquei uma árvore que te representava, e ele foi e comeu deste fruto para dentro de si, e agora você está dentro deste homem. Bom, as consequências. Veio a morte. E eu digo para você algo, queridos, preste atenção, não é a morte física, não. Eu não estou falando daquele momento que o corpo vai para dentro do caixão, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo de morte espiritual. Deus olha para o homem agora, e eu creio que ele chora, sabe por que razão? Porque ali tinha parte dele que agora estava morrendo, parte dele que havia morrido. Agora Deus olha e vê que ali parte o sopro de vida que estava no homem. Tinha que estar separado dele para sempre. Eu não vou demorar. Pastor Maiana, interessante que este pecado de apenas comer, olhe bem, não foi uma simples desobediência, foi uma decisão tomada que nos envolvia a humanidade. Você que entrou pela primeira vez aqui neste templo, eu quero que você ouça isso, porque o Espírito Santo de Deus vai colocar no seu coração e tirar as dúvidas que existem no seu coração. Talvez você esteja perguntando, o que acontece que eu sofro tanto? Nesta noite eu creio que o Espírito Santo vai te mostrar. De repente, a consequência de comer daquele fruto foi uma decisão tomada para que aquele homem pudesse estar diabo no inferno, logo de fogo para sempre. Preste atenção numa coisa. O homem decidiu entregar legalmente a si mesmo para Satanás e o domínio da terra. Veio a morte, veio as doenças, veio a AIDS, veio a gripe, veio tudo com este erro, com esta desobediência. Mas interessante, queridos, que eu acredito que Deus faz a pergunta. Ele pergunta assim, eu acredito, não está na Bíblia, mas eu creio que ele perguntou assim, qual o preço? Tudo bem, foi eu quem fiz, foi eu quem criei, foi eu que fiz o homem, foi eu que fiz o Josué, o Josino, foi eu que fiz o Léo, foi eu que fiz a Aurora, o Luigi, eu fiz todos, mas já que eles decidiram, qual o preço? Olhe para mim. O preço, você quer saber o preço? Se você pegar aquele carro que eu tenho, legalmente, se você estiver com ele legalmente, ainda que não tenha pago por ele, mas alguma coisa lhe deu o direito de ficar com o meu carro. Marquinhos, se porventura você ficar com o meu carro, porque simplesmente eu assinei, ou alguém da minha família assinou, ele passa a ser seu legalmente, ainda que você não tenha pago por ele. Eu tenho que perguntar, qual é o preço para me rever o meu carro? Eu gosto muito do meu carro, eu quero rever. Você pode dizer muito bem assim, olha, apóstolo Josué, o seu carro vale 53 mil reais. Me paga os 53 mil reais que eu te devolvo o seu carro. Ou então você pode dar um sorriso e dizer, você ama mesmo o seu carro? Você gosta do seu carro? Você tem carinho pelo seu carro? Você lava o seu carro todos os dias? Você limpa o seu carro todos os dias? Sim, é isso que eu faço. Faz o seguinte, preencha um cheque aí de 1 milhão, 2 milhões, que eu te darei o seu carro de volta. Preencha um cheque e me dá. Eu dou o recibo do carro a você. Eu quero 2 milhões de reais. Deixa eu te passar uma notícia. O nosso pecado, não os nossos. O nosso pecado Solange é um só. O pecado adâmico. Não é os. O nosso pecado, ele gerou uma dívida tão alta, altíssima, com o poder, Deus não pôde ultrapassar essa barreira da legalidade.
E o diabo disse: tudo bem, põe sangue inocente na cruz. Está feito. Ó Deus Todo-Poderoso, põe sangue inocente na cruz e está pago. É só isso que eu quero. Pegue um e coloque na cruz, um inocente, um justo, coloque na cruz. E eu aceito como pagamento. Deus olhou para a terra e não viu um justo sequer. Nenhum. Deixa eu dizer para você que entrou aqui com uma carinha bonitinha dizendo que você não é crente porque crente não presta. Lê a Bíblia, não chega a lugar nenhum. Talvez você esteja dizendo: eu já sou honesto, eu não tenho nome no SPC, eu nunca tive um nome na ficha da polícia, sou um homem direito, eu sou um homem que respeito a minha esposa, eu sou um homem que a sociedade me vê com bons olhos. Eu quero te dizer algo: o Deus que eu conheço, o Deus desta palavra, Ele não vê a sua justiça. Ele não enxerga essa bondade sua de dar quilos de arroz e de feijão a necessitados. Ele não enxerga. Deus, Ele não te vê pelo bem que você faz. Você já ouviu falar a palavra graça? A palavra graça é o que você recebe imerecidamente. É isto, Matilde, que nós pregamos. Graça é quando Deus não vê em você mérito nenhum. Ele não se preocupa com seus méritos, com seu trabalho. Deus, Ele olha para a cruz. Deus olhou para o mundo e não viu um justo sequer. E assim mesmo, eu não quero entrar ainda nessa linha de entendimento. O diabo ainda, Neuza, ele começou ainda a perverter o sangue do homem. Todos agora tinham sangue de Nifelim, caídos, gigantes. O sangue estava contaminado. Aí você fala: apóstolo, é por isso que mandava matar todos quando o povo de Deus chegava, tinha matado de criança até. Faz parte dessa história. Deus então começa a preparar, enviar o seu filho. Deus olha e vê que o valor, o preço, as consequências eram altíssimas, Paulinho. E todos nós, o nome estava escrito no inferno, condenados ao inferno. Eu estou quase chegando ao final. Interessante que hoje nós começamos a amenizar, a igreja começou a amenizar o fogo do inferno. O fogo do inferno já não é tão quente como era mais. Ele começou a esfriar. Eu acho que inventaram um ar-condicionado no mundo espiritual. O fogo do inferno, bispo, ele ficou mais frio um pouco, segundo a visão da igreja. Hoje o camarada coloca uma forca, coloca o pescocinho numa forca, e só porque ele foi um pregador do evangelho, foi um cantor, aí você já ouve falar assim: breve nós encontraremos com ele no céu. Deixa eu dizer algo para você, breve? Oi, eu gostaria muito, sabe, bispo Luiz? Eu gostaria muito, porque tem muitas pessoas que fazem isso, são pessoas tão boas, pregadores do evangelho. Eu estou ouvindo falar de pastores que fazem isso, estão fazendo. Como eu gostaria, né, de aliviar a barra dele. Eu, particularmente, eu diria isso, pastor. Outro dia eu falei na minha rede social que daqui a pouquinho é perigoso ter até suicídios coletivos para encontrar com Deus, porque o inferno sumiu, desapareceu. Hoje o mundo não tem mais medo deste lugar que existe. Hoje o mundo não se preocupa com este lugar que existe. Jovens, olhe para mim.
Eu não quero que você continue, ou talvez você saia daqui preocupado com outra coisa, mas que você preocupe com a sua vida espiritual, com o seu encontro com Deus. Que você encontre com o Senhor, porque eu digo algo para você, o inferno, ele existe. E se você perguntar, apóstolo, você tem o CEP do inferno? Queridos, eu digo que eu tenho. Particularmente eu sei até onde que ele existe. Eu sei que ele está lá. E o fogo queima dia e noite. E queima de verdade. E a igreja tem que se preocupar com isto. Porque a cada minuto, 122 pessoas partem para a eternidade. E eu creio que muitos deles, como eu não creio no sono da alma, quando me perguntam, você crê no sono da alma? Eu não creio no sono da alma. Eu não creio, eu creio que lá embaixo, no lugar que muitos foram e estão indo, eles lembram de você. Eles lembram de mim. Shirley, pastora Shirley, lá eles falam assim, domingo passado eu passei na rua Atenas e ouvi a música. Mas muitas vezes eles falam, eu estive com o apóstolo Josué, ou com o Josué, ou seja, o que for, eu estive com ele dentro do supermercado e cumprimentei, e ele não me falou deste lugar. Muitos estão lá dizendo, me ensinaram a ser próspero, me ensinaram a ter dinheiro, mostraram que eu poderia ser curado e eu fui. Mas estou aqui, queimando, porque não me falaram de Jesus. Não me falaram que este lugar existe. Deixa eu dizer algo para você. Todos nós estávamos lá. Mas de repente Deus olhou e não viu um justo sequer. É isso aí, Tiago. Ele não viu um justo sequer. E ele decide então enviar o seu filho. Por amor. Hoje eu comecei a falar com a minha esposa em casa, comecei apenas. Eu queria conversar com ela porque eu estava com o coração queimando, e com uma vontade imensa de chorar. Você fala, pô Josué, mas vontade imensa de chorar, você é pastor, já tem 43 anos, faz 43 anos que você é pastor, você é nascido no Evangelho, o que você estava querendo chorar? Você ouviu o hino dizendo sobre o vento. Às vezes eu sou levado a certas cidades para falar desse evangelho, dessa palavra em cidades. Eu não vou fazer outra coisa, queridos. Tem até pessoas que quando fica sabendo, por causa do título dentro da organização, o apóstolo vem aí, pensa que vai chegar de carrão, vai falar de dinheiro, vai falar de cheque, vai falar disso ou daquilo, de fazenda. Deixa eu dizer algo para você, meu amigo. O meu trabalho há 42 anos é levar Jesus, é falar do Senhor Jesus, de salvação, para que a pessoa não perca a salvação e não vá para o inferno. Este é meu trabalho como parte da igreja de Cristo. Olhe para mim. Jesus Cristo, ele veio enviado de Deus para pagar o preço. O amor de Deus por mim, por você, por todos nós foi tão grande, que ele decide então descer em forma de homem e se entregar na cruz. Eu creio que o diabo leva um susto tremendo, porque a cruz estava preparada, querido, a cruz estava ali. Certamente ele viu, quando numa quarta-feira, não é sexta-feira da paixão, é quarta-feira, eu não tenho tempo para te explicar agora, mas você, se você ler, você vai compreender que não é sexta, é quarta-feira da paixão. Então, se fosse quarta-feira da paixão, fosse chamado de paixão, né, bispo? Seria quarta-feira. O diabo olhou e viu uma cruz colocada no pé do monte. Não era em cima do monte, era no pé do monte. Ali um homem sendo pendurado. Sem roupa, nu. As mulheres não aproximavam do local da crucificação, a não ser parente, porque o homem era colocado na cruz nu. Não era coberto as suas vergonhas. Era colocado na cruz, bispos, nu.
Guarde isso com você. Deixa eu dizer algo para você, queridos. A vergonha tinha que ser máxima. Uma pessoa que ia para a cruz, Bispo J. Reis, era o pior dos homens. Não merecia nem tampouco um manto. Não. Era nu, Léo. E era colocado a 20 centímetros da terra. Não é como Hollywood mostrou, que é lá no alto, não, 20 centímetros da terra. Sabe para quê? Para que todos que passassem, e eu cheguei neste lugar, para que todos que passassem, indo para Betânia principalmente, pudessem passar e cuspir no seu rosto, e aproveitar para treinar e dar uma bofetada no seu rosto. Olhe para mim. Tudo isto, pastor Elane, por mim, por você e por todos nós. Estando ele ali dependurado naquela cruz, 2 pregos no seu calcanhar, um de um lado, o outro de outro, 2 pregos traçando o seu punho para segurar bem na cruz. E ali estava o meu Jesus. Deixa eu dizer algo para você. Decepção dos judeus. Mônica, decepção dos judeus. Os judeus acreditavam que Jesus ia colocar o seu reino naqueles dias. Havia um homem que seguiu ele chamado Judas, que era filiado a um partido chamado Zelotas, e ele disse assim: eu vou seguir este homem porque vai montar o seu reino e eu ficarei sendo um dos ministros, vai ser a gurinha mesmo. Pedro deixou tudo e começou a seguir o Jesus, que ia montar um reino. Uma mulher seguiu e certamente fez a pergunta assim, quer ver? Senhor, quando o senhor chegar em Jerusalém, montado certamente num camelo, o senhor vai logo brigar com os romanos e vai começar o seu reino, que foi profetizado por Isaías. Então permita que um dos meus filhos fique do teu lado e outro... Eu tenho 2 filhos, um fica à direita e outro à esquerda, te servindo. Decepção. Pedro deixa tudo, Bispo Luiz, e agora certamente ele diz assim para sua sogra e família: vou seguir um homem que vai montar o reino profetizado por Isaías agora. Eles olham para Jesus pendurado na cruz, morto. Espera aí. Pedro falou assim: onde guardar o barquinho? Deixa eu voltar para pescar. Deu certo, não. Judas falou assim: deixa eu vender ele por 30 moedas de prata, que é melhor para poder tirar os meus 3 anos perdidos. Decepção. Mas ali estava pendurado na cruz o justo, o Filho de Deus, o sangue inocente. O preço estava sendo pago. Deus pôde olhar e dizer: Satanás, o que você queria? O preço foi pago. Agora legalmente o homem me pertence, a terra me pertence novamente. O preço foi pago, a nossa dívida foi rasgada e o Senhor nos libertou. O Senhor nos restaurou, o Senhor nos tomou de volta. Fala, apóstolo, então está tudo acabado. Não, o livre-arbítrio continua. Deus disse: se você quiser, o Senhor disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho. Aquele que crer, ei, você tem o livre-arbítrio de hoje ter o seu nome escrito no livro da vida. E todo aquele que o nome não foi encontrado no livro da vida, ele foi lançado no fogo do inferno.
Não adianta esse Josué, que esse apóstolo, fingir de bonzinho ou ser bonzinho uma vida inteira, se em mim o Deus não ver Jesus. Não adianta. Eu posso fazer todas as bondades, lógico. Se você disser para mim assim, se os espíritas não são bons, lógico que são pessoas boas. Os budistas são ótimos. Você vai encontrar o maçom que tem que ser um homem íntegro. Eu estou falando pela internet, não tem nenhum problema, eu não quero que desligue. Você encontra religiões de pessoas, Josino, que são íntegros. Deus não vê essa integridade. Quando Deus ele olha para você, Ele quer ver Jesus em você. Ele quer ver se você está coberto pelo sangue de Cristo Jesus. Portanto, eu te oriento, se você não me ouviu falar sobre isso ainda, tire das suas brincadeiras aquela frase, só o sangue, tire da sua brincadeira. Retire das suas falas. O sangue de Jesus não é coisa de se pronunciar em brincadeiras. Há poder neste sangue, e foi Ele que te livrou do fogo do inferno. Quando alguém disser isso para você, diga, meu amigo, não quero que você pronuncie mais, que só o sangue. Tem pessoas que falam, só Jesus na causa, ô crente, relaxado. Tire Jesus, o nome de Jesus, da sua boca no meio das brincadeiras. Quando você fala em Jesus, você fala no Salvador da humanidade. Você fala naquele que nos resgatou. E esse resgate, querido, ele não é um resgate de brincadeira. O preço ele foi pago por nós fomos livres do fogo do inferno. A Bíblia diz aqui, e todo aquele cujo nome não foi encontrado no livro da vida. Deixa eu dizer para você, jovem, existe um livro chamado Livro da Vida, e o seu nome tem que ser escrito lá. Meu irmão Josinho sabe que eu não acredito que existe uma caneta e uma borracha que escreve e apaga, escreve e apaga, escreve e apaga. Porque senão eu ia dizer para Deus assim, Deus, o Senhor não é onisciente. O Senhor não sabe de todas as coisas. O Senhor não sabia que eu ia pecar com 65 anos ou 70 anos. Por que o Senhor não deixou meu nome fora do livro então? Para que foi escrever? Quando Deus escreveu o meu nome no livro da vida, Ele não olhou os pecados que eu iria cometer. Os pecados que eu iria cometer. Ele escreveu. Eu pergunto para ele, agora por que o senhor vai arriscar? Você pergunta para mim, apóstolo Josué, quer dizer que o senhor pode então pecar? O senhor tem um crédito, um bônus para pecar? Quer dizer que Deus te deu um bônus. Está aqui o seu nome escrito e você tem um cartão de bônus para pecar. Não. Deixa eu falar algo para você. A presença dos pecados na sua vida deixa claro que você nunca foi salvo. Pelos frutos conhecereis a árvore. Pastora Jolie, o pecado em minha vida passou a ser um acidente. Quando eu peco, existe em mim o Espírito Santo que fala comigo, Josué, este não é o caminho. Olhe para mim. Quando você aceita o Senhor Jesus e seu nome foi escrito no livro da vida, você é salvo. Eu estava conversando com um pastor a semana passada, e ele falou comigo assim, não, apóstolo, é assim, a gente aceita Jesus, aí você vai caminhando, caminhando, caminhando. No dia da sua morte, como você estiver, é que decide se você é salvo ou não. Eu cocei essa cabeça careca minha, falei, me explica direito esse negócio, que eu não entendi muito bem, não. Falei, é mais ou menos assim, quer ver? Ó, você aceita Cristo, né? Aí eu digo, então eu não posso mentir, dizer que o nome está escrito no livro da vida, né? Tem que falar assim, olha, o seu nome será escrito um dia.
dependendo da sua caminhada. Aí ele me explicou, é assim, ó, você vai caminhando, 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 caminhando. Na hora da sua morte, o da volta de Cristo, está decidido. Falei, ih, rapaz, está difícil então. Você está entendendo? Deixa eu dizer algo para você, para terminar. Quando Adão pecou, o pecado adâmico passou em todo homem ao mesmo tempo. Eu vou repetir para você compreender. Eu quero que você compreenda isso. Quando Adão pecou, pastora Lina, o pecado passou até a última pessoa que vai nascer em menos de um segundo. Isso é o primeiro Adão. O segundo Adão fez o trabalho dele, chamado Jesus. E João diz assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Do jeito que esse pastor me explicou, ele vai tirar quando? Por que ele não tirou ainda? Será que o efeito do primeiro Adão foi maior do que o segundo? Eu tenho uma notícia para te dar. Abra sua mente que eu te dou uma notícia. Quando o segundo Adão, chamando Jesus, ele pagou o preço na cruz do Calvário, o Senhor Deus tirou o pecado do mundo e salvou a humanidade. Agora depende de você crer ou não para você ser salvo. Se nesta noite você crer que aquele sacrifício de Cristo, ele foi suficiente para te salvar, nesta noite o seu nome estará sendo escrito no livro da vida, onde ninguém poderá apagar. Agora, aqueles que forem para o inferno será lançado no lago de fogo. E sabe por que Deus te manda dizer isso, jovem? Você veio aqui nesta noite porque Deus quer te alcançar nesta noite. Você veio aqui porque Deus quer te alcançar nesta noite. Você entrou aqui neste lugar porque o Senhor tem um plano com você, como tem com todos nós. E Ele quer te alcançar nesta noite. Esta é a palavra do Senhor para a sua vida. Eu quero que você curve a cabeça, por favor. Curve a cabeça, por favor. Curve a cabeça. Nós temos alguns homens de Deus e mulheres de Deus em pé. E eu quero que você, de cabeça curvada neste momento, eu fui impulsionado pelo Espírito de Deus a fazer um apelo nesta noite. E eu quero te fazer um convite. E quem te faz esse convite é o Senhor. Você precisa ser restaurado, você precisa tomar uma decisão na sua vida. Tomar uma decisão. E essa decisão, ela é forte. E essa decisão, ela vai mostrar onde você vai estar quando você partir aqui dessa terra. A decisão de estar com o Senhor para sempre, ou longe dele para sempre. A igreja toda está com a cabeça curvada. Ninguém está olhando para você. Ninguém. E eu quero te fazer um convite. Se porventura você sentiu o desejo de dar apenas um pequeno sinal com a sua mão. Não precisa levantar muito a mão, não. Um pequeno sinal para que as pessoas que estão com os olhos abertos aqui na frente, elas possam te ver. Eu quero te dar um abraço nesta noite. Eu quero abraçar você e eu tenho certeza que o Senhor estará escrevendo o seu nome neste livro, no livro chamado Livro da Vida. E neste momento o Senhor, Ele está falando com você, eu tenho certeza. E eu tenho certeza que você está sentindo um desejo de fazer isto, de dar apenas um sinalzinho com a mão. Tem alguém perto de você que certamente vai te abraçar e vai te fazer companhia, mesmo que ele já tenha aceitado o Senhor como Salvador, e vai te fazer companhia. E eu quero que você venha aqui na frente, que eu quero dar um abraço em você e quero orar por você. Essa sua atitude é dizendo: Deus, eu aceito o sacrifício de Cristo feito na cruz do Calvário, eu aceito o preço que foi pago pela minha vida, e eu não quero ir para o lago de fogo, eu não quero ir para o inferno, eu quero viver eternamente com o Senhor.
E eu te dou uma notícia que daqui 1 milhão de anos você ainda estará vivo, meu amigo. Não pensa você que você vai morrer e está tudo acabado, não. Daqui 1 milhão de anos você estará vivo. Em algum lugar você estará vivo. E nesta noite eu prego para que você esteja vivo ao lado do Senhor, vivendo eternamente com o Senhor. É por isso que Deus te trouxe a este lugar. Se porventura você sentir, você não precisa nem de abrir o olho, dá apenas um sinalzinho com a sua mão, e eu quero orar por você. Eu tenho certeza que tem pessoas que querem levantar as mãos, eu tenho certeza que tem pessoa que sente vontade de reconciliar com o Senhor, pessoas que querem voltar para os caminhos do Senhor. Eu tenho certeza, dê sinal com a mão, que eu quero que você venha aqui à frente, acompanhe essa pessoa que te deu a mão agora, e venha aqui à frente, que eu tenho certeza que a sua vida será abençoada. Cante, cante, louve ao Senhor. Vamos cantar, vamos cantar, vamos cantar, vamos cantar. Continue todos com os olhos fechados. Todos com os olhos fechados. Continue com os olhos fechados. Cante, louve ao Senhor. Ainda se você quiser acompanhar as pessoas que vieram aqui à frente, você pode fazer isso. Levante a tua mão, tenho certeza que Deus vai falar ao teu coração. Cante, cante louvores. Olhos fechados, é verdade. Louve ao Senhor, louve ao Senhor. Se eu estou de pé, Deus me ama. Continue louvando ao Senhor. Se estou fraco, continue louvando o nome do Senhor com os olhos fechados. Se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Continue louvando ao Senhor, glorifique ao Senhor, aleluia. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria? Ainda há lugar aqui à frente, ainda há lugar aqui à frente. Se você decidir por isso, Deus venha em nome de Jesus. Que entregou seu Eu não posso deixar nem encerrar estes minutos sem que você chegue diante do Senhor. O Senhor me incomoda isto e eu tenho que te oferecer diante do Senhor mais oportunidade. Te oferecer isto em nome de Jesus. Continue com os olhos fechados. Continue com os olhos fechados. Vai intercedendo, que a igreja continue intercedendo em nome do Senhor Jesus Cristo. Continue intercedendo. Como você está, jovem? Como você está? Está congregando? Obrigado. Que Deus te abençoe. Me dê um abraço. De braços abertos pra mim. Cante bem forte. Cante bem forte. Exalte o Senhor. Cante. Cante, louve ao Senhor. Exalte o nome do Senhor. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra
igreja se coloque de pé com os olhos fechados. Amém. Eu quero dizer para vocês dois que vieram aqui à frente, nesta noite é uma festa no céu e o nome de vocês está sendo escrito no livro da vida. E eu quero orar por vocês juntamente com os irmãos que estão com as mãos sobre os ombros de vocês. Diga comigo assim: vocês dois, Senhor Jesus, eu te aceito como meu Salvador. E eu te peço, escreva o meu nome no livro da vida, porque nesta noite eu estou recebendo o Senhor como suficiente para me salvar. Que o sangue do Senhor esteja sobre a minha vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, meu Deus e meu Pai, estes jovens acreditaram na palavra que nós pregamos nesta noite. Eu peço, Senhor, que agora confirme e que seus nomes sejam escritos no livro da vida, e que eles possam a partir de agora ser trabalhados pelo Espírito de Deus, e que o Senhor nos usa para isto, para uma transformação da alma e também do corpo, porque o Espírito já está ligado ao Senhor. Nós os apresentamos em nome de Cristo Jesus. Amém. Deixa eu falar com vocês dois. Prazer. Já sabe, meu nome é Josué. É um prazer. Meu nome é Josué. Deus abençoe. Deixa eu dizer para vocês uma coisa. Eu tenho certeza. Eu vi lágrimas correr nos olhos. Eu tenho certeza que quando vocês nasceram, a família de vocês fez uma festa. Eu tenho certeza. Tenho certeza. Pode até não ter comprado aquele melhor bercinho, sabe? Mas fez uma festa. Sabe por que razão? Vocês estavam chegando em uma família que amava e ama vocês. E nessa noite vocês chegaram agora numa família que é a família de Deus. E essa família, eu creio que eles amam vocês até muito mais, que nós amamos com o amor de Deus. Vocês estão entendendo? Amamos com o amor de Deus. E olha, existe um povo aqui neste lugar, mas que está tão feliz em receber vocês nesta família, na família de Deus. Eles estão felizes que se eu deixar, eles vão pular. Mas já falei com eles para não pular. Eles querem gritar. Eles querem gritar. A turma da bateria, do instrumento, quer fazer um barulho tremendo. Quer ou não quer? Eu estou sentindo. Porque a gente só faz barulho quando a gente está feliz, já não estou? A gente grita, a gente pula, a gente salta, não é verdade? E aqui tem uma família que acaba de receber vocês. E quando vocês virarem, vocês vão conhecer essa família. Vira para vocês conhecerem, vira. Aplauda o Senhor Jesus Cristo, toda honra, toda glória seja dada ao nome do Senhor. Nova criatura eu sou. Eu sou nova criatura eu sou. Aquele que está em Cristo já morreu. Aquele que está em Cristo vive pra Deus sim. Eu sou nova criatura. Nova criatura eu sou. Eu sou nova criatura eu sou. Aquele que está em Cristo. Que até o meu pandeiro. Aquele que está em Cristo pra Deus sim. Eu sou nova criatura. Que é Deus que são nova criatura. Eu sou Nova criatura eu sou. Ô glória. nova criatura eu sou. Nova criatura eu sou. Nós fomos comprados pelo sangue de Cristo. Olha, antes de você assentar, eu tenho que te dar uma notícia. Ô bispo, quando o Senhor pagou o preço, o diabo foi lá e tirou um xerox. Não tinha máquina de xerox, mas ele inventou uma, sabe? E ele tirou o xerox do boleto, aquele boleto que nós estávamos devendo. Aí ele tirou um xerox. Só tem um xerox ruim, rapaz. Estava faltando tinta, ficou aquele xerox manchado. E ele guardou o xerox, viu, irmão? Guardou o xerox. De vez em quando ele mostra esse xerox a alguém. E essa pessoa começa a tremer, rapaz.
E ele mostra e fala assim: tem uma dívida para você pagar, tem uma dívida. Aí essa pessoa fica com medo. Aí alguém liga a televisão e vai lá, tem um camarada falando assim: olha, julgaram terra de cemitério na sua casa, fizeram macumba para você. Aí a pessoa fica tremendo. Ai, deixa eu dizer algo para você. Para de tremer, medroso. Ei, medroso, você foi comprado pelo sangue de Cristo. Há poder nas suas mãos. A porta do inferno não prevalecer como da igreja do Senhor Jesus. Aleluia! Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. E acabou. É isso aí, Fabrício. Nenhum mal sucederá, nem praga nenhuma chegará à nossa tenda. Quantos creem nisso? Diga amém. Amém. Acabou, queridos. Então, quando você ligar a televisão, tinha um camarada lá falando: vem cá que eu vou te dar uma rosinha. Você fala: fica com ela para você. Pode sentar, queridos. Chamar o Josiano aqui que nós vamos cantar, né, Josiano? Você não trouxe rosa não, né, Josiano? Para dar ninguém não. Aqui não pode dar rosa não. Josiano não dá rosa a ninguém não. Amém? Diga graças a Deus. Nós somos cobertos pelo sangue de Cristo Jesus. Amém? Não vamos cantar este hino e logo após nós já estaremos preparando para encerrar. Logo após o hino ser cantado, o bispo Luiz vai assumir a palavra. Ele vai consagrar as ofertas. Os nossos visitantes, fiquem à vontade, não é obrigado a dar oferta, tá? Mas eu não vou deixar de falar, porque temos visitantes aqui, não vou deixar de falar. Lógico que eu não vou deixar de falar. Porque, ó, vocês estão vendo esse tanto de fio aí? Nós vamos ter que colocar um forro bonito aqui neste lugar. E tem uma coisa, a minha esposa está comigo assim: calma, fica calma. Eu falo: não estou calmo não, eu quero colocar um melhor forro. O ar-condicionado tem que funcionar bonito. Aqui vem as luzes, aqui queremos jogo de luz bonito, bem iluminado. Eu quero uma iluminação aqui de shopping. É isso mesmo, bispo, é isso mesmo, bem iluminado. Então, eu quero orar para Deus te abençoar, tá? Abençoar você na área financeira, para você entregar seu dízimo, a sua oferta na obra de Deus, ser abençoado, com alegria e prazer. E essa noite é uma noite que Deus vai te continuar te abençoando, amém? Vamos cantar? É nós dois sozinhos, Josinho? Como é que é? Amém. Irmãos, não tem como Será falar o nome de todos, que... não. Tem uma turma bem grande aqui. Amém. Eu nem sei se é o nome de todos. Algemado. Nós vamos cantar Tocou-me Jesus. Acho que a maioria dos irmãos conhece também, então todos aqui pode cantar junto. Eu peguei essa música fácil, porque o apóstolo sabe cantar, ele pode cantar junto com a gente. Você vai deixar o microfone e ficar perto daquela rapaziada ali, ó. Isso, ficar junto aí, que você vai fazer o baixo junto com eles aí. Enquanto eles estão organizando ali, o José está falando de salvação. Quando a gente ouve essa palavra salvação, som, ok, mexi aqui, desculpa. Bombeiro salva pessoas, gente? Salva ou não? Sim, não salva? Salva a vida, salva, Josué. No mar, salva. A pessoa está afogando, vai lá e salva, né? Isso. Mas eu queria falar da diferença da salvação em Cristo Jesus. Ele salva e a pessoa continua vivendo a vida dele. Eles não continuam seguindo a pessoa, só salvou. Mas o nosso Senhor Jesus, Ele nos salva com um propósito. O Senhor nos transportou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então nós somos salvos com um propósito. Amém? Amém? Som. E nesse reino nós temos um Senhor. Amém, queridos? Ele é sobre nós. Algemado sob um peso, mas o Senhor tocou a cada um de nós. Vamos ministrar? Algemado por peso, oh, quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo. Não sou mais quem era, eu sei.
Amém, glória a Deus. Deus abençoe os irmãos lá da igreja em Contagem, amém, na rua Bernardo Monteiro. Deus abençoe, né, o ministro Josino Lopes, amém, e amém, que Deus abençoe a todos, continue abençoando em nome de Jesus, aleluia. Queridos, neste momento, nós queremos orar pela sua vida, você que trouxe o seu dízimo e a sua oferta, amém. Eu te convido a vir diante do altar, para receber a unção em suas mãos. Aos nossos visitantes, estejam à vontade. Aqui na missão nós dizimamos e ofertamos por voluntariedade de coração. Ninguém é obrigado a dizimar ou ofertar, o faz de coração. Amém? Eu te convido a vir diante do altar, nós vamos orar e interceder pela sua vida, em nome de Jesus. E você que nos acompanha pela TV Viu Novo, no canto aí do seu vídeo, você tem um número de uma conta, é a conta missionária da missão. Nós somos um ministério missionário, ajudamos e contribuímos para vários pastores missionários em vários estados e também em países. Então, se você sentir tocado por Deus de estar enviando a sua oferta, segue aí o número da conta, esteja à vontade em nome de Jesus. Amém? Estenda suas mãos, vamos abençoar. Senhor, Pai, diante do teu santo altar estão os teus filhos. Que o Senhor, ó Deus, deu a eles força, para que eles pudessem plantar durante este mês de setembro. E também deu forças para que ele realizasse uma colheita milagrosa. Senhor, e eles separaram parte dessa colheita para apresentar na casa do tesouro. Pedimos a tua bênção especial sobre a vida destas pessoas. Ó Deus, que haja multiplicação. Ó Deus, que eles possam contemplar a tua multiplicação, que nunca falte o azeite e a farinha no lar dos teus filhos. Abençoe, ó Deus, manifeste como Jeová Jireh, provendo em cada área da vida dos teus filhos. Abençoe o trabalho, abençoe as finanças, abençoe a família, porque nós cremos no Senhor, no Deus galardoador, no Deus que abençoa, que prospera. Pai, em nome de Jesus, receba esse dízimo e esta oferta como sacrifício vivo, santo e agradável diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem colocar no gasofilácio, que Deus abençoe a sua vida rica e poderosamente. Amém? Queridos, vamos compartilhar os avisos. Já estamos finalizando o nosso culto em nome de Jesus. Os irmãos podem observar ainda que quando nós substituímos, né, as telhas, tiramos aquelas antigas, posicionamos essas novas. Próxima etapa, nós teremos aí o nosso forro e a nova iluminação aqui do templo, amém? Então eu tenho certeza que vai ficar o templo mais lindo ainda para recepcionarmos os nossos amigos, a nossa família, porque é a casa do Senhor e Ele merece o melhor, amém? Então eu creio que muito em breve não teremos mais essa visão e tudo, né, voltará, a parte, né, de informática, de comunicação também ficará cada vez melhor. Queridos, eu quero, antes de nós encerrarmos e compartilharmos avisos, o aviso não chegou aqui para mim ainda não. Está aqui? Oh, desculpa, amém? Porque antes era, esse aqui? Ah, que maravilha, eu estava com saudade, amém? Só que não apareceu no monitor aqui não, está funcionando ainda não? Amém, no próximo vai funcionar, porque antes tem um monitor aqui, queridos, que eu acompanho, né? Amém, está ali os avisos, ó, segunda-feira, tem o ensaio do Semear, 19h30, terça-feira o Adonai, 19h30, e as mulheres virtuosas, às 20 horas na terça. Quarta-feira, 15 e 19h30, o nosso culto. Jovens Levitas é um projeto, né, de estar ensinando, né, os jovens o que é o ministério levítico, o que é ser um levita.
A quarta, às 20h30. Quinta-feira, ensaio da família Impactadores Dance às 20 horas. Sexta-feira, o nosso culto às 19h30. Próximo sábado, é primeiro sábado de outubro, nossa reunião ministerial às 2h30. Amém? Sábado. Domingo, escola bíblica dominical às 9 horas. E o culto de primícia, próximo domingo, o culto de colheita às 19 horas. Mais aviso? Vamos orar pela vida do Mário Lúcio, né? Está no CTI. Mário Lúcio, é um pedido de oração de quem? Quem pediu oração? Está ali. A Pâmela pediu, nós vamos orar pelo Mário. Amém? E mais avisos? Amém? Finalizou. Amém? Queridos, nós estamos no projeto de reconstrução do nosso templo lá na África. Eu creio que os irmãos aqui, o bispo Daniel teve esse ano aqui, né, já compartilhou a história. O último ciclone que teve lá, o ciclone Idai, devastou vários dos nossos templos e a sede também foi destruída. Então eu creio que os irmãos que têm acompanhado aí no grupo do WhatsApp, né, os vídeos e as fotos que o bispo Daniel está compartilhando da reconstrução do nosso templo lá. O apóstolo vai viajar para Moçambique e Malawi em maio agora, amém? Mês de maio, né, eu creio que outros pastores também irão com ele. Nós vamos reinaugurar o nosso templo lá em Moçambique, e o apóstolo também vai fazer a convenção em Malawi e em Zimbábue. Então ele já vai aproveitar e vai visitar esses 3 países lá na África no mês de maio. Então nós estamos com o projeto, né, de 160 colaboradores na obra. Nós já alcançamos 80, então alcançamos aí 50% do projeto. Se você sentir tocado por Deus de estar ajudando, colaborando para a oferta de missões na reconstrução do templo lá da África, né, nós contamos com a liberalidade do coração de todos vocês. Amém? Graças a Deus. Eu gostaria que os irmãos ficassem sobre seus pés. Nós vamos fazer a oração final. Vamos agradecer a Deus pelo mês de setembro que está acabando, pelo mês de outubro que vai começar na terça-feira. E eu tenho certeza que será um mês de bênçãos. Amém? Quantos podem agradecer a Deus pelo mês de setembro e profetizar pelo mês de vitória em outubro? Amém? Aleluia. Feche seus olhos. Senhor, Pai, muito obrigado. Obrigado, ó Deus, por este culto abençoado. Obrigado, ó Deus, pelos momentos de louvor, pelos cânticos que foram entoados. Obrigado, ó Deus, pela palavra que foi ministrada aos nossos corações. Obrigado, ó Deus, pelas vidas que renderam aos teus pés, renderam diante da tua cruz. Nós te agradecemos. Ó Deus, muito obrigado pelo coral, pelo lindo coral, pelas lindas apresentações que nos edificaram. Muito obrigado, ó Deus. Obrigado pelo mês de setembro que o Senhor nos deu. Para muitos foi um mês de difícil, de dificuldade, luta. Para muitos também foi um mês de alegria, de vitória. Mas o Senhor nos manteve, o Senhor nos sustentou. Ebenezer, até que o Senhor tem nos ajudado. Muito obrigado pelo mês de setembro. E nós já abençoamos, entregamos a primícia, os primeiros dias de outubro para o Senhor. Nós abençoamos o mês de outubro, que será um mês marcado por conquistas e vitórias. Pai, colocamos a vida do Mário diante do Senhor. Ó Deus, ele está acamado, está enfermo naquele CTI, naquele leito de hospital. O Senhor, ó Deus, manifesta no meio do teu povo como Jeová Rafá, o Deus que manifesta com cura. E nós, ó Deus, como igreja, oramos ao Senhor, ó Deus, em prol desta vida, que o Senhor restabeleça, ó Deus, o vigor e a saúde do Mário, que tão logo ele possa estar de volta ao convívio da sua família, para testemunhar esta bênção, esta graça recebida do Senhor. Pai, pedimos que o Senhor abençoe o retorno dos teus filhos aos seus lares, livra de todo mal, livra do homem violento, e que no decorrer desta semana possamos retornar à tua casa para louvarmos e bendizemos o teu santo nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Erga sua mão direita e receba a bênção apostólica. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida hoje e para todo sempre. Amém e amém. A profecia: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.